Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Minha irmã, meu irmão, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa escola bíblica. E hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho de São João, vamos meditar e estudar o capítulo 7, dos versículos de 1 até o versículo 31. Então, meu irmão e minha irmã, pegue sua Bíblia, pegue sua caneta, pegue seu caderno e vamos ler juntos e meditar o que essa palavra tem a nos dizer nos dias de hoje. Vamos lá. Depois disso, Jesus percorria a Galileia. Ele não queria deter-se na Judéia, porque os judeus procuravam tirar a vida. Aproximavam-se à festa dos judeus, chamada dos tabernáculos. Seus irmãos disseram-lhe: parte daqui e vai para a Judéia, a fim de que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pois quem deseja ser conhecido em público não faz coisa alguma ocultamente. Já que fazes essas obras, revela-te ao mundo. Com efeito, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Disse-lhe Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas para vós a hora é sempre favorável. O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque eu testemunho contra ele que as suas obras são más. Subi vós para a festa, quanto a mim, eu não irei, porque ainda não chegou o meu tempo. Dito isso, permaneceu na Galileia. Mas, quando seus irmãos tinham subido, então subiu também ele à festa, não em público, mas despercebidamente. Buscavam-se os judeus durante a festa e perguntavam: onde está ele? E na multidão só se discutia a respeito dele. Uns diziam: é homem de bem, outros, porém, dizia: não é, ele seduz o povo. Ninguém, contudo, ousava falar dele livremente, com medo dos judeus. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudo. De onde lhe vem, pois, este conhecimento das Escrituras? Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina de Deus ou se falo de mim mesmo. Quem fala por própria autoridade busca a própria glória. Mas quem procura a glória de quem o enviou é digno de fé, e nele não há impostura alguma. Acaso não foi Moisés quem vos deu a lei? No entanto, ninguém de vós cumpre a lei. Por que procurais tirar minha vida? Respondeu o povo: tens um demônio. Quem procura tirar-te a vida? Replicou Jesus: fiz uma só obra, e todos vós vos maravilhais. Moisés vos deu a circuncisão, e até no sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão em dia de sábado, e isso sem violar a lei de Moisés, por que vos indignais comigo que tenho curado um homem em todo o seu corpo em dia de sábado? Não julgueis pela aparência, mas julgais conforme a justiça. Algumas das pessoas de Jerusalém diziam: não é este aquele que procuravam tirar a vida? Todavia, ele o que fala em público, e não lhe dizem coisa alguma. Porventura, reconheceram de fato as autoridades que ele é o Cristo? Mas este nós sabemos de onde vem. Do Cristo, porém, quando vier, ninguém saberá de onde seja. Enquanto ensinavam no templo, Jesus exclamou: ah,
Vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou. E vós não os conheceis. Eu o conheço, porque venho dele e ele me enviou. Procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Muitos, muitos do povo, porém, creram nele e perguntavam: quando vier o Cristo, fará mais milagres do que este fez? Este faz? Então, meus irmãos, a gente concluiu, né? Esses primeiros versículos, né? Do versículo 1 até o 31. E no próximo vídeo a gente vai dar continuidade, né? Então, meus irmãos, qual era o contexto, né, dessa passagem? Naquele tempo, os judeus estavam festejando, né, a festa dos tabernáculos, também é conhecido como festa das tendas. Essa festa dos tabernáculos, ou festa das tendas, fazia referência à peregrinação, né, dos 40 anos que o povo de Israel viveu, né, debaixo das tendas. Aí o povo celebrava essa festa das tendas. Ok, meus irmãos? Então, estava nesse contexto, né? E lá, e lá, e lá no versículo 2, né? Aproximavam-se a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos. Seus irmãos disseram-lhe, parte daqui e vai para a Judéia, a fim de que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, pois quem deseja ser conhecido em público não faz coisa alguma ocultamente, já que faz essas obras. Revela-te ao mundo. Então, nesse versículo, aqueles, os irmãos, né, os irmãos de Jesus, falavam, já que você quer ser conhecido, então vai para a Judéia, para você, para o povo conhecer você, para que os discípulos conheçam você. Já que você está fazendo tantos milagres, tantos prodígios, o povo tem que conhecer o Messias, o Cristo. E uma observação muito importante, né, que nessa parte, né, lá no versículo 3 fala, seus irmãos, né, é importante relatar que Jesus, Cristo, o Messias, não teve irmãos, vamos dizer assim, irmãos de sangue, né, de carne, né. Nossa Senhora só teve um filho que foi o Messias, que foi Jesus. Aqui, irmãos, na palavra de Deus, né, na Bíblia, esse termo irmãos, segundo Santo Agostinho, fala, o próprio Santo Agostinho fala, eram chamados de irmãos do Senhor os parentes da Virgem Maria. As Escrituras chamam de irmãos a todos os parentes. Então, aqui é uma referência a parentes, né? A parentes próximos de Jesus. Os parentes da Virgem Maria, Nossa Senhora. Nossa Senhora é sempre virgem, sem pecado, imaculada, e teve só um único filho, que foi o Messias, que foi o Jesus Cristo. Então, aqui, esse termo, meus irmãos, está sendo relacionado a esses parentes próximos, ok? Então, os parentes de Jesus chegou até ele e falou, né, isso, né, para ele sair, né, e para ele ir à Judéia, né, para se tornar mais conhecido. E Santo Agostinho, refletindo sobre esse evangelho nos seus escritos, fala, né, palavra de Santo Agostinho, não devemos procurar a fama e a glória dada por ninguém neste mundo. A glória do céu deve ser a única que devemos buscar. Que citação linda, né, meus irmãos? Aqui, Jesus, né, no Evangelho, né, na palavra de Deus, vem nos falar que não devemos procurar essa glória deste mundo, né, essa glória em público, de querer se aparecer, de querer ser melhor, de querer ser o mais inteligente, né?
que fala palavras bonitas, não devemos procurar a glória de pessoas neste mundo, né? Mas temos que buscar a salvação, temos que juntar tesouros nos céus, não juntar tesouros neste mundo. E Jesus, rebatendo isso, né? Rebatendo isso, fala: o meu tempo ainda não chegou, mas para vós é sempre favorável. O mundo não vos pode odiar, mas odeia-me, porque eu testemunho contra ele que suas obras são más. Subi vós para a festa, quanto a mim, eu não irei, porque ainda não chegou o meu tempo. Jesus, sendo Deus, sabia que os judeus estavam o perseguindo, estavam procurando o matar, né? Mas, como ele bem falou, o meu tempo ainda não chegou, a minha hora não chegou. Ele sabia o dia, ele sabia a hora, ele sabia o momento certo que ele ia ser preso, que ele ia ser morto, que ele ia ser crucificado. Ele sabia, né, todo esse momento. Porque ele sendo o Messias, ele sendo Deus, ele estava no controle, né, dessas situações. E ele fala que o mundo odeia ele, né? O mundo odeia, o pecado odeia ele, porque ele é o Salvador, ele que nos liberta das garras do inimigo. Jesus Cristo é aquele que veio para nos salvar, veio para nos libertar, veio para tirar nós desse mundo de trevas, desse mundo tenebroso. E lá, após isso, né, os seus irmãos, né, os seus parentes foram primeiro, né? E na palavra vem nos falar, né? Então subiu também ele à festa, mas em público, né? Mas não em público. Jesus foi ocultamente, sem que ninguém percebesse a sua presença. E lá, o evangelista São João, os judeus, né, durante aquela festa das tendas, aquela festa de tabernáculos, acredito eu que era uma multidão de gente, e lá os judeus se comunicavam falando, né, perguntando onde está ele, onde está Jesus, onde está o filho de José, onde está o filho de Maria. Uns falavam, ele é um homem de bem, mas outros falavam, não, não é, ele seduz o povo, né? Tinha essas duas situações, né? Algumas pessoas apoiavam o ministério de Jesus, apoiavam a sua caminhada, mas outros não apoiavam, acreditavam que ele era um falso profeta, acreditavam que ele era um falso Messias, e por isso, né, que os judeus estavam procurando, né, perseguir ele, prender ele, né? E lá, no meio da festa, no meio daquela multidão, Jesus subiu ao templo para ensinar, né? Para ensinar. E os judeus, vendo toda aquela sabedoria daquele homem, perguntavam, né? Este homem não fez estudos. De onde lhe vem, pois, este conhecimento das Escrituras? Mal sabia que era a sabedoria divina. Jesus tinha a sabedoria divina. Jesus, como um bom judeu, sabia a Torá de cor e salteado. Jesus era uma pessoa muito inteligente. Mesmo ele não sendo, né? Este homem não fez estudo, no caso, para ser rabino, né, naquela época, né? Jesus não era rabino, ele era um leigo, né, judeu, né? E por isso aqueles judeus se admiravam, né? De onde lhe vem tanto conhecimento das Sagradas Escrituras? Então, meus irmãos, temos que refletir qual a sabedoria que temos que procurar neste mundo. Claro que a sabedoria intelectual é muito importante, mas também temos que conhecer a sabedoria divina, temos que nos aprofundar no estudo da palavra de Deus, de nos aprofundar no sagrado magistério da igreja, nos aprofundar no catecismo,
na vida dos santos, nos aprofundar na sagrada tradição. Tudo isso nos leva a essa sabedoria divina. E dando continuidade, Jesus rebate eles, né? A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E quem enviou Jesus para este mundo? Foi Deus Pai, né? Foi Deus Pai. Quem enviou ele foi Deus. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se falo de mim mesmo, né? Quem fala por própria autoridade busca a própria glória. Mas quem procura a glória de quem o enviou é digno de fé e nele não há impostura alguma. Jesus foi o Verbo encarnado. O Verbo encarnado. Ele procurou fazer a vontade do Pai, que o Senhor, Deus Pai, enviou o seu Filho para este mundo, para nos salvar, para redimir dos nossos pecados. Ele foi sacerdote e cordeiro, o sacrifício que redimiu todos os pecados deste mundo. E Jesus, dando continuidade à sua fala, diz, né? Acaso não foi Moisés quem vos deu a lei? No entanto, ninguém de vós cumpre a lei. Jesus vem nos falar, você, Gabriel, conhece as Escrituras, você lê a palavra, mas falta você praticar. Meus irmãos, o que adianta a gente estudar a Bíblia, do que adianta a gente refletir, se a gente não coloca a palavra de Deus em prática, os mandamentos da lei de Deus? E aqui ele falou para aquele povo daquela época, e fala para nós também hoje. Acaso não foi Moisés quem vos deu a lei? No entanto, ninguém de vós cumpre a lei. Então, temos que colocar em prática a palavra de Deus. E fala: Por que procurais tirar minha vida? Respondeu o povo: Tens um demônio. Quem procura tirar-te a vida? Jesus replicou: Fiz uma só obra e todos vos maravilhais. Aqui Jesus vai falando sobre a questão de curar os sábados, né? Os judeus, aos sábados, eles tiravam o dia de sábado para rezar, né? Não trabalhavam, enfim, né? E Jesus fez várias curas em sábado, mas ele era o Senhor do sábado, ele era o próprio Deus, né? Ele tinha toda a autoridade, porque ele era o Senhor do sábado. E vem nos falar, né? Lá no versículo 24. Não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. E após essa situação, aquele povo falava, não era esse não era esse que procuravam pegar, né, para prender, né? Ele está falando em público, abertamente. Cadê aquelas pessoas que estavam perseguindo, né? E até fala, porventura reconheceram de fato as autoridades que ele é o Cristo? Será que reconheceram que ele era o Messias, né? Mas este nós sabemos de onde vem, né? Aquele povo sabia da origem de Jesus, sabia que ele era filho do carpinteiro, sabia que ele era filho de Nossa Senhora, de Maria, né? E lá Jesus ensinava no templo e exclamou, né? Falava: Ah, vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Entretanto, não vim de mim mesmo, mas é verdadeiro aquele que me enviou, e vós não conheceis. Eu o conheço porque venho dele e ele me enviou. Aqui tem um mistério, né, da Santíssima Trindade novamente. No Evangelho de São João a gente vê muito isso, né, o mistério da Santíssima Trindade.
o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um só Deus em pessoas três. E já no finalzinho da leitura fala: procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe deitou as mãos, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, meus irmãos, já finalizando mais um estudo bíblico, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. E para finalizar a nossa meditação de hoje, no próximo estudo, vamos refletir dos versículos 32, né, do capítulo 7, até o versículo 53. Então vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e continuaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até mais, pessoal.